Bom dia, bom dia. Queria começar a mensagem desta manhã fazendo uma pergunta para você. Quando você está triste, passando por alguma dificuldade, que livro da Bíblia você costuma ler? Quando você está precisando de consolo, conforto, quando você quer que Deus fale com você e console a sua vida, qual livro da Bíblia você costuma ler? Não, você não lê a Bíblia. Opa, aí já é um outro problema. Aí já é um outro departamento. Oi? Segundo o Evangelho do Eu Acho. Dá para cortar essa parte, Camila, por favor? Aí dita. Tá? Vamos lá, gente. Que livro da Bíblia você costuma ler quando você não está bem? Você precisa ser consolado, está triste, está passando por problema. Que livro você costuma ler? Salmo. Não, Apocalipse você vai se matar depois, né? Ou vai matar alguém, pior ainda. Salmos. Concordamos com a irmã? Sim. Concordamos que Salmos é um livro que costuma nos consolar, não é verdade? E eu também gosto de Salmos. E o bom de Salmos é que, não importa onde você abre Salmos, você começou a ler 3, 4 versículos, já aparece o Senhor nos consola, o Senhor é o Redentor, o Senhor vai resolver, né? Não tema, né? Eu sou o teu pastor, estou com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não é legal? Por que isso acontece? Às vezes a gente não abre a Bíblia, né? E parece que cai tão certinho, né? Porque foi escrito para isso. Simples assim. Foram escritos para consolar o povo num momento em que o povo estava passando por problemas. Por isso que a gente encontra consolo no livro de Salmos. Há uma intenção ali por trás do editor, né? Porque os Salmos vão desde Moisés, né? Passa por Davi, vai por Asaf, os filhos de Coré, assim, não foi escrito tudo de uma vez só, mas houve um editor que ele foi ajeitando ali. Esse é um livro do Antigo Testamento que tem um caráter muito claro. O povo está passando por dificuldades e precisa de um Deus que console. Qual era o problema que eles estavam enfrentando? Eles estavam no período de grande sofrimento da nação. A nação tinha perdido a sua capital, a sua cidade principal, Jerusalém, havia sido destruído tudo. Como se entrassem... Eu sei que a ilustração não é tão parecida, tá? Tudo bem? E talvez alguns aqui esbocem um certo sorrisinho, né? Mas é como se entrassem na capital do Brasil, em Brasília, e destruíssem tudo. Alguns brasileiros soltariam fogos e fariam churrascada depois. Mas não era esse o caso lá. Eles ficaram extremamente tristes, deprimidos, chateados, angustiados. O templo havia sido arrasado. Não ficou nada. Todo o ouro, as joias que Salomão havia construído aquele templo, e diz que os reis da terra vinham para conhecer aquele templo. Então, dá para fazer uma ideia? Dá para fazer uma ideia de como era magnífico, e agora não sobrou nada. Babilônia entrou, destruiu tudo mesmo. E pegou os melhores e ainda levou embora. Quando você lê o livro de Daniel, os príncipes, os melhores, aqueles que nasceram nas famílias mais nobres, foram arrancados e levados embora, e fizeram deles eunucos ainda. Não poderiam procriar, ter filhos mais.
Por isso Salmos nos consola, porque o povo estava passando por um momento de aflição. Mas existe um outro livro, um livro no Novo Testamento, que também tem a mesma ideia, de consolar o povo quando estava passando por dificuldades, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi feito para consolar a igreja que estava passando por um momento de muita dor, muita aflição. O Império Romano estava matando centenas e centenas de pessoas. E estava assim, destruindo tudo que o cristianismo tentava construir. E aí Deus fala com João e traz um livro para consolar a igreja que está chorando. Uma igreja que está passando por problemas. E eu queria convidar você a ler agora esse livro exatamente num dos trechos que tem mais esse caráter. Apocalipse 6, versículo 9. Nós estamos falando dos selos. Já vimos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Hoje a gente deixa a cavalaria e vai para o 5º selo. Do versículo 9 até o versículo 11. Mário, você achou para nós, Mário? Por favor. Pode ler até o 11, por favor. Obrigado. Qual é o contexto aqui? O contexto é que os 4 cavaleiros já haviam passado. Morte, destruição, fome, sofrimento sem medida estavam passando por cima do povo de Deus. Não é só sobre a humanidade, mas principalmente sobre a igreja. Principalmente aqueles que têm e entregaram sua vida a Cristo. Esses são o alvo da primeiro grande sofrimento, aquilo que Jesus Cristo chamou do princípio das dores. E nós vimos no último sermão exatamente essa relação dos 4 cavaleiros com um sermão que Jesus disse lá em Lucas. Pude mostrar para você como cada um dos cavalos, Jesus já tinha dito que eles apareceriam. E que a igreja sim sofreria, como Israel sofreu lá no cativeiro babilônico. Isso aqui não é uma novidade, que o povo de Deus muitas vezes passa assim pelo sofrimento, pela purificação. Aliás, Lilian, escolhestes um dos cânticos dizendo isso, né? Que nós somos purificados, e a gente canta e nem sabe direito o que está cantando, né? Ah, Senhor, purifica a minha vida. Contexto de purificação na Bíblia é o contexto de purificação de metal precioso. Refinado serei, precioso metal. E olha, nós não combinamos, viu? Ela nem sabia que eu ia pregar hoje. Esse é o contexto de Deus para purificar o metal mais valioso, a igreja. Como é que Deus faz? Deus põe no cadinho. Tem alguém avivado lá embaixo, né? Tem alguém avivado lá. Deus põe no cadinho, põe no fogo e vai purificando. E eu acho muito legal, né? Eu não sei se é verdade ou não, eu nunca vi a purificação de ouro e prata, mas diz que como é que o ourives, ele sabe que está bom o negócio.
né? Ele põe, esquenta o ouro ou a prata e sobe a sujeira, ele arranca a sujeira, esquenta de novo e tira a sujeira e vai esquentando. E esse é o processo que vai, esquenta, tira a sujeira, esquenta, tira a sujeira, esquenta, até que ele seja capaz de ver o seu rosto no metal. E essa é a ideia. Quando é que a gente está purificado? Quando Deus olha e vê Ele em nós. Não é isso? Quando Jesus ficou tão claro na nossa vida, que até Deus é capaz de ver Jesus em nós. Às vezes a gente canta e não sabe direito. O pessoal do louvor sabe que de vez em quando eu começo a rir na hora de cantar, né? E aí eu fico, tem certeza que é isso mesmo que é para cantar? Porque tem alguns cânticos que a gente canta e não percebe direito o que está falando. E aqui a igreja está exatamente nisso, sendo purificada. Nós vimos lá nas 7 igrejas do Apocalipse que tem muita coisa que precisa ser purificada. Não é pouca, não. E aqui nós temos então a representação de uma igreja perguntando, Senhor, até quando? Eu acho que, não sei você, mas essa é muitas vezes a minha pergunta. Senhor, até quando? Até quando vai ter FUVEST, Senhor? Até quando vai ter ombro que dói, Senhor? Até quando vai haver dificuldades? Até quando, Senhor? Eu não sei se essa é a sua pergunta nesse momento. Até quando, Senhor? Eu vivo para Ti, eu aceitei Jesus, eu dei a minha vida ao Teu altar, eu me batizei, eu me consagrei, Senhor, mas até quando, ó Deus, a coisa vai ser com dificuldade? Até quando o Senhor vai ter que esquentar e purifica, esquenta, purifica? Até quando, Senhor, as coisas vão acontecer? Essa é a pergunta de qualquer filho de Deus. Qualquer filho de Deus faz essa pergunta em algum momento. Até quando, Senhor, eu vou ter que passar pela dificuldade? Será que, ó Deus, eu não vou ver o Senhor se levantando como juiz e resgatando, resolvendo, definitivamente, não é por mais um período. Esse é o clamor de uma igreja que passa por dificuldades. Levante a sua cabeça e olhe para uma cadeira vazia e pergunte para Deus, até quando? Até quando, Senhor, haverá cadeiras vazias aqui? Ou você nunca se perguntou isso? Até quando, Senhor? Essa é a igreja que passa por dificuldades, mas ela não perde a sua fé. Isso também fica muito claro. Diz que esta igreja está debaixo do altar. A alma deles tinha sido mortos, mas foi morto por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui nós começamos a ter uma figura que um dia lá atrás, quando eu comecei a pregar sobre Apocalipse, eu disse para você, estude o tabernáculo do Antigo Testamento. Eu avisei. Foi ou não foi? Quem lembra? Estude lá o santuário, volte lá para Êxodo. Né? Cadê o Williams que está pregando os 10 mandamentos? Na sequência dos 10 mandamentos, você tem Deus começando a dar as instruções de como seria o santuário. E por que isso é importante? Porque o santuário vai aparecer de novo aqui em Apocalipse. E se a gente não sabe o que ele representa, nós vamos ler aqui, por exemplo, esse, estava debaixo do altar, mas o que é o altar? Da onde saiu esse negócio? Lembre-se, Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem primeiro ter revelado aos seus profetas. Então, tudo que está em Apocalipse não é novidade.
Não apareceu do nada. Não é assim, uau, que extraordinário, eu nunca tinha visto. Não, Deus já tinha falado. E quando fala do altar, fala deste altar que estava lá em Êxodo, revelado por Deus para Moisés. Moisés não criou nada do santuário, não criou nada do tabernáculo, não saiu da imaginação dele. Eu imagino que vai ter um altar, depois do altar vai ter, eu acho que precisa lavar a mão, né? Para poder fazer o sacrifício. Vou imaginar uma bacia cheia de água e o sacerdote vai lavar a mão. Mas e se chover? Eu imagino então que vai ter uma tenda, né? E se chover, o sacerdote pode entrar na tenda, mas ele não vai entrar direto, né? Eu vou fazer um santo e depois um santíssimo. Não foi assim. Moisés não estava lá no alto e imaginou. Diz o texto, depois você pode ler lá, que ele viu, grave isso, os céus se abriram e ele viu tudo o que ele depois foi falando para fazer. E Deus ainda diz, faça conforme você viu. Não faz diferente, não. Só lembrando, né, para aqueles que já estudaram, os que não estudaram para depois irem estudar, havia uma cerca e havia uma entrada só para o átrio, chamado de primeiro espaço. Havia uma porta só, não dava para entrar de todos os lados. Ninguém chega a Deus se não for pela porta. Lembra-se quando Jesus disse, eu sou a porta. Que porta que ele estava falando? A porta desta cerca, do átrio, para entrar na presença de Deus. Você só entra na presença de Deus através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não adianta querer pular a cerca, não adianta você querer fazer um buraquinho, né? De alguma maneira eu vou conseguir espiar o que Deus está fazendo. Não tem jeito. Só havia uma entrada. E o que estava exatamente na entrada? Assim que você entrava, qual era a primeira coisa que você via, que estava ali diante de você? Um altar. Um altar. Para sacrifício. Ou seja, ninguém entra na presença de Deus sem primeiro deixar alguma coisa que lhe custe muito. Tipo assim, a vida. Nada mais, nada menos do que isso. O que é que Deus pede de mim e de você para nos receber na presença dEle? Dinheiro? Seria fácil. Bens? Seria fácil. Mas não tem outra maneira. Ou nós sacrificamos a nossa vida para podermos chegar no Santíssimo lá. Se não... se você e eu não entregarmos a nossa vida ao Senhor, e aqui crente gosta muito de chamar isso de conversão, né? Se você não se converter, mas a conversão essa palavra está muito longe do que significa realmente se converter. Até a gente usa muito para tirar carta, né? Fazer conversões, né? Cadê o rapaz aqui que foi Uber? Né? Fazer as conversões, né? Converter, né? Está muito longe da ideia que o tabernáculo trazia. Conversão do tabernáculo era assim, eu entro e deixo uma vida ali. E a partir dali, eu, convertido, eu consigo entrar. Como é que era feito o sacrifício? A gente fala muito pouco sobre como era feito o sacrifício. O sacrifício era feito assim, você trazia algum animal vivo, então essa história de frango congelado não serve, frango congelado não servia, você tinha que trazer o frango inteiro, né? Você tinha que trazer o cordeiro, o cordeiro, tinha que trazer o cordeiro. Ou se você era muito pobre,
você traria algumas pombinhas ou rolinhas. E quando você lê lá sobre José e Maria, quando foram sacrificar para Jesus ser recebido, eles não trouxeram um cordeiro. Não tinham dinheiro para isso. Eles trouxeram rolinhas. Aí sim, chegava lá. Alguém aqui já viu matar frango? Já? Alguém aqui já viu matar porco? Já? Agora imagina pegar um animal, você traz o animal desde casa, vem com ele. Lembre-se, eles não compravam no supermercado. Não passavam na granja e compravam. Eles criavam muitas vezes isso. E traziam aquilo que nasceu na casa deles, que as crianças brincaram, que passeava na calçada ali deles, no terreno. Trazia o animal, vinha com ele de um relacionamento, eu não sei se tinha nome naquela época, né? Se era pet. Olha como é que a coisa mudou, né? E aí eles vinham com isso, entregavam ao sacerdote, o sacerdote pegava o animal, vistoriava para ver se estava direito, se não tinha defeito. Então essa história de trazer cordeiro meio manco não serve, né? De trazer galinha com pena faltando não serve. Ele iria vistoriar todinho o animal, trair esse animal para perto ali do altar. Eu e você íamos junto com ele. Não era tipo assim, a gente terceiriza a salvação, né? A gente tem às vezes essa ideia de que pegava o cordeirinho e terceirizava. O problema é do sacerdote. O problema é do pastor. O pastor que se resolva com esse negócio. Ele foi chamado para isso. Não era assim não, viu, meus irmãos? Você tinha que ir junto, chegava ali na frente do altar, ele puxava uma faca, e aí vinha o momento mais difícil. Tinha que, você e eu, teríamos que pôr a nossa mão na cabeça do animal. E ele seria degolado, cortado, com a sua e a minha mão em cima. Dá para entender o tamanho? Hoje a gente compra tudo ensacadinho, cortadinho, né? Porque a gente não quer nem ver esse negócio. Que dirá ter que pôr a mão? Por isso que Jesus tomou o nosso lugar. Porque não era só para pôr a mão, era para que a gente pudesse morrer. Porque o salário do pecado é a... Foi isso que nós aprendemos na EBD. Eu quero que você entenda o que é esse altar que está sendo dito aqui. Porque se a gente não entender o que realmente é o altar, a gente vai passar batido e achar que qualquer sofrimentozinho. Não, não é não. É o sofrimento de perder a própria vida, de participar disso, porque o pecado cobra o seu preço. Cobra. E não tem outro jeito. O salário do pecado vai ser pago. E a vida vai ter que ser derramada. Depois a gente vai aprendendo mais coisas sobre o santuário. Mas eu queria parar aqui só no altar. E aí o sacerdote pegava o sangue daquele animal, retirava um pouco e colocava nas pontas do altar. Ele molhava ou aspergia a ponta do altar. E o que ele fazia com o restante do animal? Se era só um pouco de sangue. Queimava na base do altar. Então, os sacrifícios do dia todo, isso ia se acumulando, e aonde que você coloca isso? Você coloca isso debaixo
determinado momento, num determinado horário específico, ele pegava e queimava isso diante do Senhor. Por isso, as almas, as pessoas estão debaixo do altar, esperando a hora certa do fogo vir. Enquanto isso, eles aguardavam. Dá para você me entender um pouquinho a ilustração que a gente está vendo? E que se a gente não souber, a gente vai falar, estão fazendo o que lá embaixo? Por que embaixo? Porque há um momento em que o sacrifício será consumido. Por isso que eles dizem, até quando, Senhor? E se você observar, Deus diz para eles o seguinte, espera um pouco. Espera um pouco. Espera até que o número, aí o Marcos já adiantou para o capítulo 7 já. Eu ainda nem terminei o 6º selo, Marcos, né? Aí vai acumulando. Essa ideia de esperar até que o número esteja completo, isso não é alguma coisa nova. Deus já tinha dito que seria assim, que precisa aguardar até que esteja consumado, até que esteja completo, até que o número dos salvos esteja pleno. Não vai acontecer nada enquanto a última pessoa for salva. Deus tem paciência. E aqui ele convida estas pessoas a terem a mesma paciência que ele tem. Assim como ele está esperando, ele diz, espera um pouquinho, aguarde um pouco, una-se a mim na esperança de que eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou resgatar você do até quando. Eu vou refazer a sua vida. Mas eu pulei propositadamente um detalhe. Qual era a roupa deles para esperar o último dia do juízo? Como é que eles estavam vestidos? Está lá no texto, tá? Não estou inventando nada, não. Como é que eles estavam vestidos? É importante, viu, gente? Todo detalhe na Bíblia é importante, não passe por cima. Às vezes a gente passa correndo e não lê. Tem lá, que roupa que eles estavam? Era calça jeans, blusa azul, né? Como é que eles estavam vestidos? Vestes brancas e compridas. O que significava vestes brancas e compridas? Significava que era dia de casamento e as mulheres foram de longo, é isso? Mas aqui a era vitoriana ainda não tinha acontecido. O que significa? Às vezes a gente acha que Deus só está interessado no lado de dentro da gente. Você já ouviu isso? Deus só está interessado no seu coração. Por fora, minha mãe diria dela aqui, ó. Né? Mas assim, por fora tanto faz. Não importa o que você faça, não importa o jeito que você anda, não importa o que você fala. Mas aqui hoje a gente ouviu de manhã que importa sim o jeito que você fala. Será que, enquanto nós esperamos o dia do justiça, do resgate, da consumação, será que importa do lado de fora? O texto diz que sim. E o texto diz que as vestes brancas tinham um propósito muito claro, elas eram testemunha de quem veste. Você já ouviu dizer que a roupa diz quem está dentro dela? Eu aprendi isso quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de vida. Que roupa diz quem está lá dentro. Eu já falei para você, eu não era um moleque legal. Acho que ainda não sou. Mas na época era pior ainda. E onde eu morava sempre a polícia vinha. Ainda bem que o nosso policial não está hoje aqui. E eu aprendi que aquela roupa que o policial veste
e que merece respeito, que merece sim senhor, não senhor, né? Porque quem está lá dentro adquire uma autoridade fantástica. Que pena que o meu juiz não está aqui, né? O meu advogado não está aqui, senão eu ia falar, juiz de toga, respeito é bom e preserva os dentes. É ou não é? Roupa branca de médico, roupa branca de enfermeira, a gente não dá nada, né? Há uns 20 dias atrás eu fui fazer um exame. Gente, só de ver a mulher de branco, a minha pressão subiu. Eu não estou brincando, não, estou falando a mais pura verdade. Ela nem tinha pego a agulha para enfiar no meu braço. Roupa transmite ou não transmite? Se eu levar você aqui num restaurante na hora do almoço, e a gente chegar lá, e o cozinheiro tiver com a roupa toda suja, eu tenho certeza que você ia virar para mim e falar assim, pastor, vamos comer em outro lugar? Você está me entendendo? Às vezes a gente não percebe, mas essa roupa branca transmite quem está dentro da roupa. A santidade, a separação. E é muito significativo, porque, lembre-se, o animal era cortado, sangue era derramado, e eram todos colocados ali. Você imagina que os animais estavam sujos de sangue ou não? Sim. Mas o povo que está lá, está branquinho. Está branquinho. Por que será que está branquinho? Quem é que deu banho neles? Quem é que limpou eles por dentro e por fora? Jesus. Onde é que está Jesus quando a gente sofre? Junto conosco, nos purificando, por dentro e por fora. Não é só, vou deixar limpinho por fora, bonitinho, ajeitadinho, ou só por dentro. Não. Só lembrando, onde é que está Jesus quando a gente está perguntando até quando? Jesus está ao nosso lado. E Ele está usando isso para purificar. Rapidamente eu queria que você abrisse aí, agora no capítulo 7, e desse uma olhada comigo como é importante essas vestes brancas. Apocalipse 7, 9, depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo... Você se lembra que a voz falou com eles e disse, espere até que o número se complete. Quanto Deus espera que vai ser salvo? Às vezes a gente olha e pensa que é um punhadinho, né? Ser fiel não é fácil. Então a gente acha que vai ser só um bocadinho, né? Mas olhe lá, eles vieram de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, numa grande multidão que ninguém podia contar. É estes que Deus está salvando. A obra redentora de Deus está salvando milhares. O problema é que nós muitas vezes somos pessimistas sobre isso. A gente acha que é só uma mirrequinha, né? Tão difícil. Não, meu irmão, abra o teu coração e veja que o Senhor está salvando milhares de milhares em todas as nações. Segundo, versículo 13. E um dos anciãos tomou uma palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? E respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram, ou tornaram brancas no sangue do Cordeiro.
Versículo 15, só para terminarmos. E por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu... O que diz aí a sua tradução, Marcos? A sua sombra. E jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água de vida, e Deus lhes enxugará todas as lágrimas. É um livro de esperança, em que as lágrimas serão secas, em que o Senhor sentará no seu trono, em que o sofrimento vai passar. Estamos apenas esperando, e não perca isso de vista na sua vida, nem fora e nem do lado de dentro. Estamos apenas esperando o dia em que Jesus vai enxugar dos nossos olhos, e aquela palavra, aquela pergunta tão triste que a gente faz muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Mas ela vai passar. É isso que esse livro trazia de esperança. É isso que eu gostaria de deixar comigo e com você, que estamos passando e terminando um ano, que talvez não foi tão bom assim, que talvez teve muitas reviravoltas, que talvez teve perdas, que talvez teve sonhos que não se realizaram, que tínhamos planos no início do ano e não se concretizaram, e a gente talvez esteja chegando ao final do ano, e depois de 1, 2, 3, 10, 20 vezes tentando e não conseguindo, a gente está se perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Espera mais um pouquinho, pois os sonhos de Deus vão se realizar. Não são os meus sonhos e os teus, mas são os sonhos do Senhor. Vamos orar? Nesta manhã eu gostaria de convidar você a fazer uma oração pensando em como foi o teu ano. Como é que foi? Pense um minutinho. A dor, o sofrimento, as perguntas de até quando marcaram tua vida este ano. Hoje Deus te diz: é só mais um pouquinho, o número está se completando, e nós veremos os céus abertos, e o nosso Redentor, que nos purificou por dentro e por fora, que nos visitou debaixo do altar, que não deixou a gente sozinho. Eu convido você a renovar a tua fé e dizer: sim, Senhor, eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu sei que o Senhor está agindo na tua igreja, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha vizinhança, dentro do meu coração. Deus está agindo. Senhor, o nosso até quando não é por falta de fé, Senhor, mas é pelo um desejo enorme de vermos a tua justiça e o teu juízo se realizando, Senhor. É um desejo tão grande, Senhor, que a gente tem de deixar a nossa vida no teu altar, para que a vida de Jesus viva em nós. Para o próximo ano, Senhor, vamos continuar esperando com fé.
Vamos continuar aguardando, porque nós temos certeza de que todas as nossas lágrimas, todo o nosso sofrimento, não será em vão, pois Jesus Cristo vai de reunir uma grande multidão, e nós queremos fazer parte desta multidão, Senhor. No final, o que nós mais desejamos é passar a eternidade com o Senhor, e com o Senhor no trono da nossa vida, no trono da história, no trono da Igreja da Liberdade, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.